Luiz. Pode se apresentar um pouco para o pessoal? E pessoal, eu sou o Luiz Henrique, eu sou programador de jogos, trabalho com Unity normalmente e tô aí fazendo jogos mobile há um tempinho. E o seu canal? Você tem um canal no YouTube, eu sou o Luiz. Como é que você está Isso. trabalhando nele atualmente? Então, atualmente eu tô sem postar vídeos no canal, mas ele tem alguns vídeos sobre programação. Eu comecei o canal fazendo vídeos ensinando algumas questões ali de boas práticas de programação. Depois fui indo um pouco mais para a área de mostrar alguns jogos, algumas tecnologias, e eu criando jogos também. E, enfim, mas estou com planos aí de voltar com o canal, sim. Porque tem alguns jogos, tem até um que eu falo toda hora, meus amigos já me conhecem por isso, que é o jogo Outer Wilds, que ele é um Sei, muito jogo bom. que o seu progresso é com base no conhecimento que você vai tendo durante o jogo. E ele meio que te obriga, entre aspas, te deixa muito curioso para entender a história. Então você vai jogando e você tem que aprender. Então, no momento que você aprende, você já meio que tem seu progresso ali. Então, se a pessoa souber tudo do jogo já, ela zera o jogo rapidamente. É um exemplo muito bom aí a ser seguido, né, que eu vejo. Gosto muito. Você pretende fazer algum jogo baseado nessa referência? Sim, sim, eu tenho umas ideias aí, mas enfim, né? Tá no campo das ideias, mas pretendo sim. Tem até um jogo, eu vou procurar o link dele aqui, que eu fiz um protótipozinho para ser um jogo mobile. Vou mandar o link aí pra você. Ok, Beleza, Alfredo? pode mandar. Se eu não me engano, esse Outer Ride, ele aborda assuntos sobre o sistema solar, é um jogo de mundo aberto, certo? Isso. É um sistema solar, a pessoa pega a nave lá dela, uma nave meio na gambiarra ali, meio engraçada essa estética do jogo. Mas ela tem que ir indo nos planetas, assim, bem legal mesmo. O jeito que ele te faz aprender. Aí você aprende uma coisa em um lugar, você pensa, pô, tem que ir no outro ali. Acabou de descobrir um negócio que tem que botar no outro e aplicar o conhecimento. Aí você vai lá e aplica, né? Eu acho massa isso. Te passa a teoria, depois você tem que ir resolvendo na prática e já emenda em outra coisa. Muito show mesmo, cara. Nesse jogo, era que cada planeta tinha meio que sua regra de física, né? Então você ficava ali fissurado em Uhum. entender qual que eram os fenômenos naturais de cada planeta, qual que era a física de cada planeta. Sim. Cara, aí quando a gente conhece como o jogo é feito, é interessante a gente pensar como é que fizeram a técnica desse jogo. Porque é um monte de planeta funcionando ao mesmo tempo, tudo ali acontece, tipo assim, tem os eventos que vão acontecendo no planeta, Sim. e é um monte de planeta, e tudo funcionando ao mesmo tempo, você vai em um lugar, tá lá bonitinho, vai pra outro, tá bonitinho também. Então, foi muito bem otimizado esse jogo. E você se pegou, por exemplo, tem o famoso, todo mundo fala que quando você começa a programar jogos é meio que você vira um mágico e que descobre os truques ali. Então você acabou perdendo um pouco da magia de jogar. Sim, às vezes até brinco que quem faz jogos é como se fosse um matemático que decidiu, que começou a fazer mágica, né? A gente faz mágica através de código, de matemática. Mas, cara, no início, meio que isso mesmo, né? Que você aprende a fazer o jogo, você descobre, cara, tem uma parede invisível, simplesmente colisou. Né? Um shader. O shader é a coisa mais misteriosa, acho que até hoje eu fico pensando como é que o pessoal faz um shaders. Aí você pensa, já descobri. Mas, tipo, agora eu fico bem curioso, assim. Tem jogos que, sim, não tem muita mecânica nova, né? Acho que principalmente AAA, Uhum. em alguns casos, né? Tem mecânica que você já sabe como é que funciona, então não tem novidade. Então, nesses Hum. casos, eu acho que acaba perdendo um pouco a graça mesmo. Mas tem alguns, cara, tipo o Outer Wilds aí, que tem umas mecânicas que a gente ficava curioso, pensando como é que É, esse cara fez isso aqui. é, eu acho que esse é um Da- grande ponto que está fazendo atualmente os jogos indie terem até um destaque muito grande. Muito jogo, assim, que eles são todos um diferente do outro, tem essa coisa de um ter a mecânica diferente do outro, criativos, né? E não são só jogos por jogar, pelo que eu vi ali, sempre tem uma mensagem. Eles tentam botar uma coisa a mais ali. É feito com muito carinho esses jogos da Annapurna mesmo. Tem o 12 Minutes, que eu joguei um pouco também, que segue tipo um loop, né? O 12 Minutes.
E, cara, mas assim, de outros jogos indie, tem alguns antigos, assim, que eu jogava antigamente, quando era bem criança mesmo. Porque assim, teve uma época que eu jogava, né? Quando Uhum. era mais criança. Só que depois acabou que eu não tinha um computador bom, eu não Sei. conseguia jogar com os meus colegas, eu não conseguia jogar Fortnite, às vezes nem Transformice direito com o pessoal. Aí fiquei um bom tempo assim, sem jogar. Sei. Isso foi até um dos motivos de eu ter ido para jogos, que eu não conseguia jogar, só que eu conseguia abrir a Unity para jogar, então, para criar meus joguinhos ali. Então. Que eu tive a ideia de começar a trabalhar com jogos foi lá no ensino médio, no terceiro ano. Eu e um amigo meu, a gente pensou em ir para essa área assim, e aprender programação. E aí, realmente, eu fui para a faculdade. Ele acabou não indo, mas eu fui e depois eu pensei em ir para a área de web, porque tinha muita Aham. vaga e de games, não tinha nenhuma, cara, Até aqui hoje é no assim, meu né? estado, praticamente. Sim, e eu fui mesmo assim, tipo, zero chances de dar certo. Todo mundo falando, cara, Luiz, o que você tá fazendo? Né? Vai pra web, você tá. Eu fiquei no estágio muito tempo também, que não Sim. tinha outra O vaga estádio de presencial. jogos ou de web? Não, era de ciência da computação. Ah, não, ao estágio, né? É, o primeiro estágio que você fez. Cara, o estágio foi muita sorte, assim, que no estágio, foi lá no começo do segundo período, eu acho, um cara, em um evento que a gente tava de voluntário, o cara falou que ele ia sair de um estágio da faculdade. Aí eu pensei, vamos me candidatar, ele falou que ia ter vaga aberta. Aí Aham. a gente se candidatou e acabou que no primeiro período eu tinha já estudado programação antes de ir pra faculdade um pouquinho, né? Os Aham. cursos lá de C Sharp pelo celular mesmo. Uhum. Aí acabou que eu fiquei com nota melhor, assim, né? No primeiro período, que eu já tava meio acostumado. Então, o pessoal achou lá, até achou que eu era muito sabido de programação, só sabia o básico, assim. Enfim, acabou me ajudando. Então eu peguei um estágio de primeira, já foi de Unity. Já foi lá em 2017 um estágio para fazer simulação em VR no Oculus Bacana. Rift. Aí, tipo, eu fiquei nele, né, muito tempo. Aí, além desse, acho que tinha duas empresas de jogos aqui no estado, mas não tinha muita vaga, acho que não tinha nenhuma vaga, na verdade. Assim, não cheguei a ver, mas continuei no estágio porque eu gostava da ideia, mas sim, sem saber se eu ia ter emprego depois. Pô, bacana. Você tocou num ponto interessante da faculdade, de quem começa uma faculdade sem saber nada e quem já entra já ter estudado por fora, né? Poder falar desse disclaimer que hoje em dia é muito comum as pessoas, por exemplo, desdenhar da faculdade, é o famoso se formar pelo YouTube, e também ter esse outro Sim, lado da pessoa que ele só entra na faculdade e se acomoda só com a grade curricular ali. sim. Olha, eu tava na faculdade, né? No início, pô, queria bastante fazer, tava muito animado. Uhum. Aí mais pro final, eu comecei a escutar muito esse papo aí de que, pô, vai fazer faculdade pra quê? Vai fazer, trabalhar na internet, né? Começou nessa época muito a ter essa questão de marketing digital, o pessoal fazer muita propaganda. Aí que eu fiquei pensando, pô, mas será que valeu a pena esse tempo de faculdade aqui? E refletindo, né? Que a gente estudou um monte de coisa, assim, da base da computação, da teoria e tal. E só que acabou que, velho, hoje em dia, eu acho que para jogos, para quem quer trabalhar principalmente na parte de performance, deixar o jogo bem performático, fazer efeitos muito diferentes, você usa muita coisa que vem na faculdade. E é aquilo, dá para você estudar pela internet, mas na Sim. faculdade, aquilo, o que está na grade ali curricular, pelo menos no curso de ciência da computação, Uhum. o que estava lá, muita coisa eu uso hoje em dia. Por Uhum. exemplo, em arquitetura de jogos, a arquitetura de jogos não, a arquitetura de computadores. Você entende como é que o processador se comunica com a memória RAM Uhum. e por que demora você se comunicar direto com uma memória que seja externa, né, que não seja a memória RAM. Uhum. Então, esses detalhes que antes da faculdade eu tinha uma ideia, assim, mais ou menos, mas na faculdade eu vi ali o caminho que o beat faz e com jogos tem hora que você tem que saber isso, cara. Tipo, eu tô num jogo agora que tô fazendo otimização, né? Tô fazendo um trabalho ali de diminuir o peso dele, né? Que E também massa. melhorar a performance. Aí você usa direto isso, né? Tipo, ver em qual caso é bom você jogar para memória RAM, em qual caso é melhor você já ler direto, fazer streaming da memória secundária para o jogo. Detalhes esses que, se você for ver só pelo YouTube, né, só cursos mais superficiais,
pode ser que você não veja esses detalhes assim que vai ser Que necessário. é esse nível de imersão, né? Que é de você realmente entender como as coisas funcionam por debaixo do pano, né? Sim, sim. Você comentou interessante também novamente, é porque eu vim primeiro da área web e eu senti esse baque na área quando eu fui para jogos, que realmente era uma área que me exigia muito mais um conhecimento de fundamentos, como as coisas funcionavam debaixo do pano, que na área de web, Sim. onde muitas vezes, por exemplo, no meu próprio estágio, eu me pegava fazendo cálculos matemáticos, coisa, principalmente em jogos de física, né, que acaba se envolvendo muito ali questões É numéricas, verdade. coisa que era impensável, por exemplo, na área de web, que eu tinha aquela sensação que as coisas vinham muito mastigadinha na web, as soluções eram muito mastigadinhas. É Então, verdade. Que no front-end ali, às vezes até no back-end, mas acho que principalmente no front-end, uhum, a gente costuma mexer mais com JavaScript, né? Costuma mexer mais como o navegador vai tratar os dados, né? sim. E só que em jogos, principalmente aqueles que são mais exigentes de performance, jogo que mexe com C++, né? Uhum, Começa a ir muito pro lado de você gerenciar coisa da memória, você começar a sim. gerenciar quando é que o recurso vai estar ativo ou não, quando é que uma textura vai estar na memória ou não. Tem que tomar muito cuidado para conseguir Uhum. fazer o jogo rodar a 60 FPS, né? E principalmente em VR. Nossa, cara, VR Esse é o tem que negócio. ser frame rate alto e tem que ser realista. Aí como é que faz? É o famoso fazer o jogo rodar em todas as marcas e não só na sua, né? Pois é. Que faz até lembrar que antigamente Sim, realmente o pessoal tinha muito esse trabalho, né? Porque trabalhava na era ali do pouca memória, então eles tinham que. Você pega o exemplo de Metal Slug, esses jogos da era 16 bits até 8 bits ali, era até a cor que eles tinham que escolher tinha que ser bem escolhida, otimizada, porque era pouco espaço de memória. E hoje em dia é já é o verdade. contrário, né? Você tem muito espaço de memória, mas tem dificuldade de otimização. Sim, sim. É verdade, cara. Eu acho que hoje em dia a Game Engine já facilita muita coisa de gerenciamento, né? Uhum. Para a coisa funcionar. Você começa a fazer o jogo, joga uma luz ali, joga um material, pega uma textura. E aí eu sinto que às vezes a gente acha que tipo assim, acha que tá conseguindo fazer o jogo com performance, mas aí quando começa a escalar, aí você vê, pô, mas não tá rodando aquele celular mais antigo. A gente brinca até que tem acho que é o J2, o celular que às vezes é usado como parâmetro pra ver, tipo, rodou no J2 tá de boa. J2 antigo, né? O Aham. Galaxy. Se não rodar no J2, não tá nem aí, vamos bora otimizar. É, Não pode deixar de funcionar nos celulares aí. bacana. Você me compartilhou um jogo aqui, esse jogo aqui é seu xodó, você tem a pretensão, até compartilhar a tela, você tem pretensão de Beleza. escalar ele, o que, que você pode falar desse jogo aí? Cara, esse jogo aí surgiu como um protótipo que você pode ver ali que, como eu comentei com você, eu gosto dessa ideia de jogos que ensinam coisas. Então esse jogo aí, ele foi pensado assim para a pessoa aprender mais ou menos como funciona a função matemática ali da parábola. Aí tem os coeficientes, tem um f de x é igual a, aí tem os coeficientes ali. Aí a pessoa tem que ir mexendo os valores dos coeficientes, só os que estão laranja no caso, isso aí. Aí você, tipo, mexer, tipo, aí a pessoa vai percebendo, ó, esse primeiro ali mexe na parábola. Aí o segundo ele já mexe um pouco mais no ângulo, né? Então foi um protótipo para eu ver também como que as pessoas iriam reagir a um jogo desse tipo. E acabou sendo uma reação boa, cara. O pessoal gostou dessa abordagem. Pô, bacana, você tem a intenção de escalar esse jogo? Sim, sim. Eu dei uma pensada em colocar na Play Store e tô vendo ainda se eu deixo lá ou não, ou se eu dou uma trabalhada antes. Que eu tava nessa vibe de fazer meu próprio jogo nessa época, mas Uhum. aí agora eu tô pensando também em estudar, né? Estudar mais na parte de computação gráfica, otimização. Sim. Atualmente não tá dando muito tempo de mexer nesses jogos, né, de side projects aí. Mas ainda tenho a ideia, assim, de algum momento que eu tiver um pouco mais livre, dar uma focada maior nesse tipo de jogo. Bacana. São quantas fases? Oi? Quantas fases? Cara, ele é infinito. Tipo assim, você tem que deixar o laranja em cima do azul, no caso. Aí você Ah, solta isso, tipo aí vai.
vai subindo os pontos ali. Aí no início você só pode mexer um coeficiente pra ficar mais fácil, né? E Entendi. aí depois, tipo aí você puxa o segundo pra baixo. Ah, já viu? Eu já joguei tanto que eu É já tô bem ligado, ó, intuitivo, você né? mexe É bem você pra intuitivo. baixo. Então, assim, no caso desse jogo aí, qual é a ideia, né? A pessoa não necessariamente vai entender a fundo como é que é essa função polinomial, no caso de segundo grau. Só que muita gente que testou, algumas pessoas, não fazia ideia o que era uma função polinomial, no caso isso daí, o que fazia cada coeficiente. Aí foi jogando e falou, ah, é só isso aqui? Tipo, na sala de aula parece que é uma coisa muito mais difícil, cara. Sim, Mas, tipo, nessa abordagem acaba facilitando para as pessoas pô, entender interessante. essa questão do que cada coeficiente faz. Então, minha ideia no futuro é conseguir facilitar esse entendimento das pessoas nessas matérias. Pô, muito, muito bacana. Que entra muito naquela conversa inicial que tivemos de unir o útil ao agradável, né? Fazer jogos que façam com Pois é. que a pessoa agrega algum valor na pessoa educativa, a pessoa não só jogue, mas ela também agregue valor, principalmente intelectual, de conhecimento para a pessoa, né? Eu ia falar que eu vejo que essa área de jogos educacionais, que tem mais esse apelo de gameplay mesmo, que não seja só um jogo que tem um texto, assim, ou que seja um quiz Sim, com uma pergunta, né, que acaba, muitas vezes acaba não colando muito esse jogo para as pessoas, né? A pessoa sim, joga, mas não sente assim que é um jogo, parece mais um quiz animado, em alguns casos. Mas eu vejo que tem uma área muito boa de retorno mesmo para quem faz esse tipo de jogo, porque é um jogo tipo Duolingo, um jogo uhum, que a pessoa vai jogar e vai querer cada vez mais, vai querer investir ali. Se tiver uma maneira que a pessoa saiba, ó, esse jogo me ajuda a aprender. Esse jogo aqui eu joguei ele antes da prova e consegui memorizar o conhecimento ali. bacana, E me ajudou. Então, pô, a pessoa vai querer investir nesse tipo de jogo. Não vai ser só um jogo, pô, sim, vou gastar meu tempo aqui, entendeu? Eu vejo que é uma boa área aí de investimento aí. E às vezes não é nem tão difícil fazer um jogo, porque esse daí não. Assim, teve um polimento maior, mas, tipo, se tiver um joguinho pequeno ensinando uma área do conhecimento, um detalhezinho, tipo, função de segundo grau, o que, que é velocidade, a física, sim, ajuda bastante. E aproveitando que a gente tá falando sobre esse tópico aí, por favor, tem até um vídeo lá do meu canal, vou ver se eu acho aqui, vou ter que acessar o meu canal do YouTube. Ah, você vai procurar aí. agora, já sou inscrito, hein? Beleza. Cara, eu fiquei felizão quando começou a aparecer meu nome, meu canal ali de primeira, quando pesquisava, eu sou Luiz, Fico né? feliz, né? Qual que é? Aí, isso, esse vídeo aí. Você Nesse sabia vídeo, que eu falo um pouco sobre esse 95% dos jogo. estudantes E de já escola começo falando aí pública que tem terminam uma essa reportagem que fala escola que sem 95% ter um nível adequado de das matemática? pessoas terminam os estudos da escola, no ensino médio ali, Sim, sem entender de fato a matemática. Aí uhum, você vê, pô, como é que o Brasil vai se desenvolver assim, se a gente mesmo. Até que eu percebi na faculdade que eu não tinha entendido muito. Eu achava que eu uhum. era um cara sabido das coisas. Então, Matemática é porque matemática é uma área muito prática, né? Se você ver uhum, ali na lousa, ali, o professor ensinando, talvez no momento você pegue, mas se você não chegar a praticar, acaba caindo no esquecimento, né? é, é de Até por fato. isso eu comentei para você o porquê que eu gosto tanto da aula de jogos. Você acaba ali realmente tendo que rever esses conceitos de até princípios básicos de matemática. Por exemplo, a primeira coisa provavelmente quem começa a estudar jogos que ele já de cara tem que rever é o que é um plano cartesiano, que muitas vezes as pessoas. Coisas simples, mas que as pessoas acabam esquecendo, né? É verdade. E quem vai trabalhar com jogos, aí é relembrar tudo de Sim, matemática. Tudo, tudo. O que que é um vetor, somando vetor. Às vezes mexer com um quaternion ali, que ninguém sabe como é que funciona esse negócio. Eu posso até mandar o meu link de links, que aí sim, beleza. fica mais fácil. Que aí tem alguns jogos que eu participei. E aí é o segundo jogo ali, Blazing Dragon.
Ele é um jogo que a gente fez usando a tecnologia do Unity Dots, a tecnologia voltada para jogo de alta performance. Aí ele não foi publicado ainda, tá em breve, né, o jogo. Mas aí é um jogo, ó, você já olha aí pela quantidade de personagem, né? Quantidade de item na tela. Sim. A gente usou o Dots, que é muito indicado para quando tem muita coisa acontecendo na tela, muitos inimigos, né? E foi importante esse jogo para mim, porque tive que ver muita coisa. Nossa, Ó, a bastante quantidade inimigo. de itens. Meu irmão, é muita coisa. Muita coisa mesmo. E no Dots, tipo assim, na Unity a gente está acostumado a usar sistema de animação, por exemplo. Você vai animar o item, tipo, a maneira como o item chega no personagem. Normalmente a gente faz animação. Uhum. No Dots, cara, em muitos casos você não vai poder usar animação, não, que ficaria muito pesado. Ou às vezes não é prático. No caso aqui, não dava para botar animação no item que a gente precisava. No caso, a animação dessa gema, quando a pessoa pega a gema e ela faz tipo uma curvinha para ir pro personagem. Eu precisei abrir o GeoGebra, fazer uma função com a curva mais ou menos que eu queria que fizesse, tipo uma parábola assim que sobe um pouquinho depois volta, Caramba. fazer um método lá na Unity, fazer com performance alta e fazer a animação com aquela função matemática da parábola, e fazer a voltinha assim. Então, esse tipo de jogo que mexe com muita performance, que a gente está acostumado a fazer animação com curvinha, tipo o Dotwin, né? Tem as curvinhas lá Uhum. para deixar suavizado. Às vezes não dá para usar A a Dotwin, tem que biblioteca ser já na, pronta, né? na mão. Uhum. Pô, muito bacana. E tem previsão de lançar? Você ainda não, pelo visto, você não tá trabalhando mais nesse projeto ainda, tá? Esse projeto, ele no momento, né? Acredito que esteja pausado, que eu já estou há um tempo que a gente não tá nele, eu Uhum. não estou trabalhando nele. Mas assim, foi do ano passado, assim. A gente estava Uhum. trabalhando nesse projeto aí. Pô, muito bacana, velho. Show de bola. Muitos itens ali. Aí é interessante que a gente usou Dots, não estava ainda na versão, tipo, versão de produção mesmo, estava como preview, né? E aí foi legal para entender como funciona a ferramenta, ver como é que conecta a Unity Dots com a Unity padrão também, que tipo, a UI você não vai usar Dots, não tem como, não tem para que usar Dots. Então a gente vai aprendendo, tipo, usar Dots para mexer a posição do personagem, por exemplo, mas a parte de UI toda não precisa, a parte de som também, às vezes não precisa. Foi Interessante. bacana esse projeto. Podia falar mais sobre o Dot pra galera que não sabe, até mesmo eu. Sim, sim. Olha, Unity Dots, deixa eu ver se eu acho aqui alguma imagem bacana. Ele é um conjunto de tecnologias, na verdade. Pelo que eu lembro, são três. A primeira é ser programação orientada a dados, ao invés de ser orientada a objetos. Interessante. A, a segunda já mexe com, se não me engano, é Burst Compiler, que é um compilador que consegue deixar o código mais performático. E também tem o Job System, que está relacionado com multithreading. Que na Unity tem muito, você consegue criar threads e tal, mas com o sistema de jobs, você consegue fazer muito mais fácil a questão das threads. Você consegue, por exemplo, separar o movimento dos personagens, todos esses personagens aí, Uhum. rodar para cada um ser uma thread diferente. Interessante. E aí você roda. Na verdade, eu não sei se são threads ou jobs, faz entender que eu não uso. Mas enfim, você consegue separar em vários jobs diferentes e eles rodam nas threads separadas. Aí a gente já consegue separar ali e consegue rodar várias coisas de uma vez só. Interessante. E aqui chega a seguir um pouco do conceito, por exemplo, de objeto pooler, que é fazer com que os objetos sejam ativados e desativados na cena, em vez de. Porque por essa quantidade de objetos, em vez de instanciar e destruir esses objetos na cena. Cara, tem mais ou menos um object pooling, mas segue a ideia, porque na Uhum. questão de programação orientada a dados, Uhum. muda algumas coisas. A gente está acostumado com programação orientada a objetos, né? Sim. Que usa as boas práticas lá, que Uhum. tipo, tem um singleton, tem Uhum.
Object Pooling também. Tem outros que mas são mais Script ligados, tipo, Object, né? Por aí vai. tem boas práticas relacionadas à herança de objetos. E no Dots não tem muito isso, porque com programação orientada a dados, é até meio difícil de explicar, mas ele tá mais ligado, ao invés de você ter o objeto como ponto central, você vai tratar o dado como objeto central. Entendi. Então, é tipo assim, tá muito ligado à memória, tipo, ele é bem otimizado para memória, mas muda alguns conceitos. Mas ele sempre foca em melhorar a performance mesmo. Pô, é muito interessante, mano. Interessante mesmo. É... E aí, só para complementar, aí é uma mudança de paradigma mesmo, programação orientada a dados. A gente Uhum. está acostumado a orientar a objetos, né? Uhum. Às vezes até pensa, pô, isso aqui, a programação é isso, é Uhum. criar um Verdade. objeto, criar um método, mas lá não tem isso não. Lá você cria um sistema, ou as entidades não tem métodos, né? A entidade seria tipo game objects, e é bem diferente. Pô, interessante. Pô, muito interessante. Aproveitando aqui do Massa. seu canal, você gostaria de fazer algum chamado para o pessoal, convidar os pessoal a se inscrever, até falar um pouco mais no assunto do seu canal, do que ele trata? Precisam conhecer mais o Sim, sim. Vinícius. Sim. Então, pessoal, esse canal, como eu tinha comentado no início, ele foi criado com o intuito de ensinar mais sobre programação. Os primeiros vídeos são mais relacionados a isso. Mostra eu criando alguns jogos. Aí o segundo vídeo, criando jogo Olha, eu da vou velha, criando confessar que eu jogo te conheci para foi chinês. basicamente por esses jogos, por esses. Eu acho que se o Clean Code é o responsible, que eu comecei a. Eu estava no estágio, então eu também tinha muito essa responsabilidade de otimização direto no código, mais na Sim, questão de desacoplar, deixar o código escalável e tudo mais. E eu tinha te encontrado sim. justamente aqui por um desses vídeos sobre Solid, Clean Code, aplicado a jogos, que é pouco visto é, conteúdo na internet. Na área de web tem até bastante falando sobre Clean Code, Solid, mas voltada para jogos Sim, é um conteúdo um pouco até escasso. sim, sim. Que muda um pouco, né? Tipo o Solid. É, Você dá para usar no código normal, mas você pode usar também alguns conceitos, tipo esse ali de responsabilidade única, Uhum, pode usar para prefabs da Unity. Tem um prefab que tem responsabilidade única. Tem uhum. outro que já é outra responsabilidade. Caso Dá para precisar usar alterar na essa classe, não vai alterar outra classe. é, Vai deixar o código desacoplado, sim, sim. basicamente, né? Então, eu comecei com esses vídeos, né, mais técnicos, Uhum, e aí depois fui indo um pouco mais para a área de IaaS. Eu comecei a fazer esses vídeos ali, quando não falavam muito de inteligência artificial, verdade. era antes do ChatGPT. Uhum, Esse outro ali do uso do ChatGPT já foi quando já tinham lançado mesmo. uhum. Enfim, fui indo para essa área aí, e os outros já foi, tipo, eu falando sobre o uso de programação, uso de matemática na programação, aquele ali que tem a moça pulando no triângulo Ok, ali, esse dele, falando que a importância mesmo da gente, sim. de quando é que você usa matemática em cada caso. E a minha ideia é agora retornar a fazer vídeos, e eu chamo vocês, pessoal, para se inscreverem no canal aí. Bacana. Tem algumas ideias para ensinar um pouco de programação. Estou pensando se eu vou fazer em inglês ou em português. Realmente estou pensando aqui Ah, qual que eu conseguiria peço em acessar pedido da mais. nação que seja em português, até porque aqui no Brasil a gente está um pouco carente de conteúdo de qualidade, muito para esse conteúdo. Tem muito conteúdo de entretenimentos, até demais, mas pouco conteúdo desse Uhum. sentido educacional, voltado ali a ensinar alguma coisa, agregar. E geralmente as pessoas acabam sempre tendo que recorrer a sites estrangeiros para isso. Quando eu comecei a estudar Unity, era basicamente 90% do que eu precisava pesquisar precisava ser inglês. Seria Sim, sim. bom, interessante para a gente, ó, pessoas como você, para agregar esse valor para a comunidade, trazer esse tipo de conteúdo que a gente tanto precisa. Opa, agradeço aí.
É, Sim, tem sim. um jogo específico aqui que eu queria falar desse vídeo, cara. Foi até um sucesso do canal que me impressionou. E foi uma época até que não se falava tanto em IA nos jogos, né? Em Replication, tudo, NPCs. Qual foi a experiência com esse jogo que pareceu bastante imersiva? Eles usaram um template que a Unreal já tinha, que é dessa cidade aí. Usaram esse template para se conectar com o gerador de voz deles, usando o ChatGPT para gerar o texto. Enfim, é um jogo que você consegue conversar com o ChatGPT e ele Interessante. te responde. Consegue conversar com as IAs, no caso. Minha experiência foi, assim, bem bacana. Acho que o único problema é que tem uma latência, no vídeo não aparece, mas assim, tipo, Aham. às vezes 10 segundos demora para responder. Às vezes ele não entende muito, mas aí foi meu inglês que não foi aquele inglês very English, né? Faltou um pouco. Mas minha experiência, assim, é que no futuro vai ter bastante desse tipo de jogo. Às vezes, assim, coisa mais, assim, mais básica, né? Às vezes, talvez não conversar com a IA, mas talvez o cenário tenha uma inteligência maior. E acho que no futuro vai ser mais comum a gente ter inteligência artificial, né? Eu percebi que ele realmente consegue ajudar em vários casos, mas Aham. tem outros casos que ele completa com coisas que você não precisa, cara. Então, Entendi. ele erra muito. Você precisa ter alguma pessoa olhando ali o que ele tá fazendo, que Teve se gente deixar, ele vai que usou viajar. uma analogia que parecia que ele era um júnior. Que, poxa, É, dava a sensação isso que ele mesmo. era um júnior ali que toda hora você tinha que ficar corrigindo. Às vezes o nosso código de um ano atrás você já Já não não entende o que entende. tá escrito ali. Tem uma brincadeira até quando eu entro na empresa, por exemplo, acho que quase todo mundo é assim. Quando a gente entra na empresa, a primeira semana a gente fica só debugando o código, né? A gente só fica ali tentando Uhum. entender o que o código faz. E provavelmente com os códigos gerados 100% automação de IA, vai ter uma dificuldade muito grande, principalmente para entender, mas principalmente para conseguir dar manutenção nesse código, né? De fato, se deixar totalmente na mão da IA, não dá muito bom, não. Ainda mais porque você não consegue confiar 100% na IA. Tem gente que pensa assim, vou gerar um código, vai ter o código bonitinho, ou talvez vai ter muito código feito por IA, e é só botar aqui uma outra IA para entender o que está escrito. Mas pode ser que essa IA que vai entender o projeto, ela dê uma viajada em algum ponto ali. Às vezes nem não é em tudo, às vezes ela viaja em algum ponto. Pois é. E hoje em dia eu tô vendo cada vez mais a IA para código, né, que é que Uhum, eu trabalho. Tô vendo como se fosse um template avançado. uhum, Que se a gente olhar, por exemplo, code snippets, que você escreve tipo escreve umas letras ali, tipo, eu tenho alguns code snippets, tipo, LG significa o log da Unity. Aperto Enter e já escreveu para mim. Tipo, já facilita a nossa vida. Tem um template de código que já facilita. A IA também ela consegue facilitar as estruturas, tipo, ela consegue automatizar como é que uma estrutura vai aparecer no código, tipo um switch grandão, ou seja, usa uma IA para escrever. Mas agora a lógica, como é que ela conecta uma coisa com a outra, aí é complicado. é, Nessa época que eu tava nesse jogo usando Unity Dots, uhum. fui eu inventar de usar ChatGPT para me ajudar, que tava no hype, né? Cara, o ChatGPT, ele consegue ajudar bacana com coisa que já existe há muito tempo, tipo Sim, JavaScript, vai saber. Agora, com coisa que foi lançada recentemente, ele vai te engambelar, cara. Ele vai falar coisa que não existe. Ele vai falar, tipo, eu perguntava como é que faz tal coisa. Ele falava, clica ali, no menu e tal. Aí eu ia olhar, não existia isso. é, Ele simplesmente inventava coisa. Então, com tecnologia nova, eu não recomendo nem um pouco usar IA, a não ser que ela tenha um contexto dentro do projeto, ela tenha acesso de alguma forma à API ali dentro do projeto, senão ela vai te enrolar em algum aspecto, né? Então, eu acho que é isso mesmo, cara. E outra coisa, né? A IA para código, acho que funciona muito bem para a área de web, porque uhum, tanto front-end e back-end é muito digitado, né? uhum. Muita coisa de você Repetitivo faz quase também, tudo né? no código. Também tem. Acho que principalmente front-end ali, né? Sim, Tipo, uhum, o HTML tem muita coisa que você abre, verdade. abre tag, fecha tag. Mas, velho, na Unity, a IA não consegue mexer ainda, não consegue Sim. mexer no editor mesmo. Até a própria Real, que é blueprint, aí que é intocável, né? Não tem nem como ela
cuspir alguma coisa que você simplesmente vai copiar e colar, né? Que acaba entrando É, naquele tópico que a gente comentou que eu comentei no caso que quando você vai para jogos, para quem veio da web, você acaba tendo esse baque de, poxa, as coisas não são tão mastigadinhas e exige que você acaba tendo essa capacidade maior de solucionar problemas, de encontrar uma solução por conta própria e não e simplesmente pegar alguma coisa pronta ali que você só precisa dar um Ctrl C e Ctrl V. uhum. Tem muita coisa, por exemplo, você vai lá, sua tese que está lá escrito é diminuir o tamanho da build. Você tem uma meta, sei lá, diminuir para 10%, 20%. Uhum. Aí já vai direto para textura, né? Que textura é o arquivo que mais pesa tamanho de jogo. Então vai Para ser- comprimir textura. Só que aí, acho que principalmente mobile, é muito ciência, que nem você comentou. Não é só você comprimir a textura e falar, vai dar bom, o editor tá funcionando. Aí você vai pro jogo, tá bizarro. Já aconteceu comigo na sexta-feira, tava fazendo uma otimização no editor, tava ali tranquilo ali. Tá de boa. Foi olhar no celular, a compressão descascou ali, ficou muito feio. Aí tem que ir testando, como é que é? Vai ver se que tá feio a compressão, né? Então, quanto mais vai para esse lado assim de misturar um pouco do código, misturar um pouco de otimização, de arte, de animação, se ver se no feeling se tá bom ou não. Aí cada vez mais a IA não vai chegando perto. Qual dicas você daria aí para a pessoa sobre as principais dicas para otimização de um jogo? Sim, sim. Olha, eu acho que primeiramente é a pessoa entender para onde que vai o jogo dela, qual plataforma. Se for para computador, tá mais tranquilo, você não precisa se Uhum. focar tanto na otimização. Assim, vamos, né, otimizar o máximo possível, mas Uhum. ele aguenta mais um jogo Sim. que não seja muito otimizado. Agora, em celular, é tipo assim, ou roda ou não roda. Você tem que É, rodar em 60 FPS. Então, conhecer, se for para celular, você tem que dar um foco bem grande desde o início, para ver se vai ser algo viável ou não. Tipo, tomar decisões gerais, né? De design, para ver se o design que você vai fazer para o jogo vai funcionar, as mecânicas ou não. Mas, assim, principalmente entender como é que funciona a questão de memória, como é que funciona a CPU com memória, que é aquilo que eu falei da faculdade, que ensina esses detalhes. E também entender textura, é a parte que mais pesa, literalmente, no uhum. jogo. É a textura, você conseguir diminuir. Tem algumas técnicas sobre Sprite Atlas. Recomendo muito você usar Sprite Atlas, ao invés de você ter o Sprite Sheet já jogar na Unity já com aquele monte de sprite juntinho. Uhum. Recomendo você jogar elas todas separadas dentro da Unity e depois usar o Sprite Atlas para juntar tudo. Fica muito mais fácil de você manter. Então, essa é uma das dicas, né? Em relação a Sprite, mas usar aquilo que você falou de Object Pooling, uma tática muito boa, quando você tem muitos projéteis pela tela. É um trocadilho bom, né? Melhorar em vários aspectos. Exatamente, cara. Muitas possíveis coisas ali. E a matemática roda solta, né? Quando você vai fazer otimização, tem que calcular ali ó, quanto de memória tem disponível, quanto de memória tem essa cena aqui, qual é o pior caso que. Isso é importante. Na hora de testar, você testar o pior caso. Eu vejo às Pô, vezes interessante. isso, né? De tipo, o jogo funciona aqui com. Esse cenário tá bonitinho, tá funcionando, mas aí você. Assim, tá, mas e o pior caso? Com o máximo de partícula, o máximo de inimigo, e o máximo e mais um pouquinho, só pra garantir. É, Estressar mesmo, né? Fazer aquele famoso teste de estresse, né? sim, sim. Porque às vezes o jogo. Porque às vezes o jogo funciona. Até, tipo, cai um FPS um pouquinho, mas funciona. Só que tem a questão que às vezes o jogo crasha quando tá com performance baixa. Tipo assim, às vezes tá travando porque a memória tá enchendo. Uhum. Tem hora que a memória enche muito, aí às vezes você não percebe que ele enche muito. Se testar só um pouquinho, fala, caiu 10 FPS, tá de boa. Joga mais um pouco, pum, acabou. Aí, né, é bom dar uma testada boa assim de estresse. Pô, bacana. Poxa, aqui eu gostei muito do papo.
Novamente eu convido a todos aí a Opa. conhecer o canal do Eu Sou Luiz, fazer aquele apelo de se você está na dúvida em fazer conteúdo em inglês ou português. Um Sim. pedido meu, eu acredito que a maioria dos brasileiros que gostam de desenvolvimento de jogo, a gente peça que você dê essa continuidade. Poxa, esse papo aqui já representou muito quem é o Luiz, até a proposta do seu canal, sempre uma pessoa voltada aí a agregar, com uma conversa sempre que agregue valor para a pessoa, não? É, tipo, até nesses últimos vídeos que eu fui fazendo do Eu Sou Luiz, Uhum. principalmente aquele que mostra as IAs, eu busquei dar, tipo, uma filosofada no final, né? Acho que você viu ali. Sim, teve um que você falou até Depois. sobre a vida, né? Assim, esses últimos vídeos foi bem nessa vibe aí mesmo. Eu acho que foi. No início do canal foi bem tecnologia, foi fazendo fade, depois nos últimos tava muito filosofando aí sobre a vida, a escola da vida e tal. Mas acho interessante a gente conseguir, nesses detalhes do dia a dia, às vezes no jogo você aprende, consegue ver algo ali que pode te ajudar na vida, né? Tipo, no jogo. O jogo tem as fases, por exemplo. Às vezes tá numa fase difícil, mas só vai conseguir para a próxima se passar por essa fase, né? Então, uma coisa que eu venho buscando aí. Eu fico feliz que você gostou aí da abordagem no canal e Muito, velho. acho que eu vou postando aqui, cara. Acho que vai ser no português, hein? Eu espero que seja, Pessoal. hein? Até porque os gringos Opa, eles beleza. já têm muito conteúdo. A gente está um pouco mais carente de pessoas como você que agregue esse tipo de conteúdo para a comunidade. É, é verdade, nos games tem de tudo, né? Sim. O pessoal fala de tudo mesmo. Pô, bacana. Sim, sim. Mas obrigado, cara. Eu que agradeço a participação e até uma próxima. Com certeza vai ter outros entrevista, Beleza. outro podcast para a gente fazer aqui, pra você contar como é que tá o seu progresso aí. Muito obrigado, Luiz. Beleza. Obrigado aí também, Alfredo. E parabéns aí pela iniciativa também dos podcasts aí, pela proatividade aí. Vai dar muito bom aí, muito sucesso. Show de bola. Valeu, pessoal.